Já imaginou se você tivesse a sua casa invadida por policiais? Já pensou? E esses policiais estivessem justamente à procura de seu filho de 13 anos e que ele estava sendo preso, levado para a delegacia por um crime de assassinato. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude, você como pai, você como mãe? Esse é o assunto que a gente vai abordar no primeiro episódio da série Adolescência da Netflix. Mas isso depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita, né, a gente fez aquele comentário a respeito da série da Netflix Adolescência e a repercussão foi muito boa, fiquei muito contente com o resultado, agradecer demais a você que colaborou, que participou, que interagiu, que comentou. E muita gente perguntou, Edson, você não vai esmiuçar, não vai comentar um capítulo por vez, não, seria interessante isso. Na verdade, eu não tinha essa pretensão. Mas como o pessoal me pediu, estamos aqui para falar do primeiro episódio da série Adolescência da Netflix, que eu batizei com Invasão e Prisão. Mas antes da gente começar falando sobre essa série, não esquece de você se inscrever aqui embaixo no nosso canal, tá? Ativar o sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E o principal de tudo, deixa o teu joinha, deixa o teu like, o teu comentário, que é muito importante. Cada vez que você faz isso, esse bendito algoritmo do YouTube vai reconhecer que esse vídeo tem relevância e vai indicar para mais pessoas. E para você me ajudar mais ainda, aproveita esse vídeo também e divulga para teus amigos que assistiram a série, que gostaram da série, tá? E claro, principalmente pede para eles também deixarem um comentário aqui embaixo, saber se gostaram da minha análise, do meu comentário também ou não, tá? Não sou psicólogo, não sou só apenas um curioso de cinema, e estamos batendo esse papo gostoso. Quero muito seu feedback para que você também deixe aqui embaixo o teu comentário, o que é que você achou do primeiro episódio, concorda com minha análise ou não. Como eu falei, esse primeiro episódio eu batizei carinhosamente de Invasão e Prisão. Exatamente. O que a gente tem? Logo de início a gente já tem a presença da polícia literalmente invadindo a casa da família Miller, que estão dormindo. Isso acontece por volta das 6 horas da manhã. Eles arrombam a porta, mandam todo mundo deitar no chão, deita no chão, deita no chão, e isso com uma velocidade incrível, né? Todo mundo apressado e tal, aquela tensão geral. O pai fica preocupado, o que está acontecendo? Você não pode fazer isso. E eles vão subindo, vão as escadas, vão invadir os quartos e pegam o garotinho, perguntam o nome dele, Jamie, você tá aí, tal, é você, Jamie? Ele, sou eu, tal, tem alguma coisa nos seus bolsos. Ele leva o garoto para a delegacia, né? Ele até se urina na hora, pede pro pai trocar a roupa dele e tudo mais. No percurso, lembrando que tudo isso é feito com um take só. Quando chega na delegacia, ele é confrontado novamente com o assistente, né? A pessoa vai cadastrá-lo, você tá bem, você tem alguma doença, tal, e o pai dele tá seguindo ele no carro logo atrás. Bom, a tensão começa a partir daí, porque até o presente momento ninguém sabe o que aconteceu. Para o pai, olha, foi só um engano, um equívoco, foi simplesmente uma questão, um mal entendido, isso não está acontecendo, e logo vai ser esclarecido e vão voltar para casa numa boa. Mas o clima de tensão já está formado, por quê? Porque até então não se sabe o que está acontecendo, né? Até então não se sabe. Os dois policiais encarregados dessa atitude são ninguém menos que o detetive e investigador que faz parte aí dessa trama de envolver, ou seja, de pesquisar, de estar no comando, né? Ele é justamente quem está à frente dessa questão, tá? É o inspetor Luke Bascom e a detetive sargento Masha Frank. Eles é que estão literalmente à frente dessa investigação e, logicamente, querem saber tudo o que aconteceu, pegar detalhes e tudo mais. Bom, é feito o quê? Uma espécie de acariação. Olha, nós está sendo detido, explica muito superficialmente, daqui a pouco a gente vai explicar direitinho o detalhe do que está acontecendo, vai passar por um exame de corpo de delito e, primeiro de tudo, é saber se o filho quer alguém que possa estar com ele no sentido de acompanhá-lo nessa necessidade. É o chamado, a pessoa que vai ser o responsável legal. E o garoto resolve escolher o pai dele. A mãe fica, mas por que ele não me escolheu?
Então a tensão continua muito grande. Eles chamam um advogado, o advogado começa a dar algumas orientações, olha, tudo que você fizer, que você falar, vai ser assim, vai ser assado, você pode dizer, prefiro não comentar, e você tem todo esse direito. No transcorrer da narrativa, a gente vai acompanhar também a atitude do garoto, né? Ele vai fazer o exame do corpo dele, e aí é uma cena muito forte, muito impactante. Por quê? É um momento de intimidade. Os policiais têm que tirar a roupa do garoto, verificar o pênis dele, né? A região anal também dele, todo o corpo dele, para ver se encontram algum resíduo, alguma marca de sangue e tudo mais. E até então, sem o pai entender o que está acontecendo. O pai questiona: não, vocês podem fazer isso não está correto, isso não pode, ele é só um garotinho de 13 anos, vocês estão, de certo modo, humilhando o garoto. Mas o advogado que está presente também disse: não, olha, senhor Miller, fique tranquilo, porque isso eles têm todo o direito de lei, eles são acordados por lei, eles podem fazer isso sim. Mas o que é que está acontecendo? Até então a gente não sabe, né? No caso, o próprio pai, e a gente também não sabe o que aconteceu. Então, eles têm uma conversa com o advogado, que esclarece alguns pontos em questão, e após isso, eles vão justamente para a cena do interrogatório. Gente, que é uma cena, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Sim, lembrando, né, é um pouco tarde para lembrar isso, mas cara, que temos spoiler sim, com certeza. Depois de quase 7 minutos de vídeo, eu tô avisando, tem spoiler sim, tá? Então, por favor, se prepare, você que já assistiu a essa série, esse primeiro episódio. E a narrativa do diálogo é bem interessante, porque a dupla de policial, eles estão ali para cumprir a sua obrigação. Então eles estão completamente neutros. Começa a perguntar sobre o garoto, o comportamento dele na escola, se tem amigos, se tem namorada, se tem qual é a paixão que ele tem. Ele tem um Instagram, onde no Instagram dele ele curte muitas fotos de modelos. E o investigador vai dando umas putadinhas ali, cerqueando ele com toda uma situação, até chegar no momento que é o momento crucial, onde ele mostra a foto da garota que havia sido morta. No transcorrer da narrativa, e também isso é muito importante ressaltar, esse ponto é muito crucial, é que todo mundo que faz uma avaliação, que faz um interrogatório ao Jamie, né, o Jamie Miller, todo mundo que conversa com ele, que fala com ele, que faz uma entrevista, até a própria a pessoa que está dando a entrada, vamos dizer assim, registrando ele, como também a própria enfermeira que faz um exame preliminar nele, diz: ó, esse garoto é muito inteligente, esse garoto é muito inteligente. O advogado também diz a mesma coisa. Então já temos consciência de que esse garoto tem uma inteligência, né, não fora do comum, mas é um garoto muito esperto pela idade que ele tem de 13 anos. Na acariação com a dupla de policiais, o que acontece? O policial começa a cerquear ele, mostrando algumas fotos do Instagram dele, até que ele mostra a foto da garota que foi assassinada. Ele: não sei, não somos amigos, não somos pessoas tão próximas assim, a gente não tem muita intimidade. Mas aí o policial fica mais enérgico. Cara, você não está colaborando, você precisa colaborar com a gente. Por quê? Na grande maioria das perguntas que ele faz, ele prefere não comentar, não dizer nada, prefere se abster, ficar em silêncio. Bom, é um direito que ele tem, como bem esclareceu o advogado. Em um dado momento, o pai deles diz: olha, ele vai responder tudo, pode ficar tranquilo. Ele não tem, o pai dele está tranquilo, calmo, acha que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Ele tem uma conversa também com o advogado a respeito: olha, eu estou meio preocupado, será que eu estou me cagando de medo? Até usa essa expressão, não sei como é que eu vou me comportar, meu filho, nessa situação. Aí: não, o senhor é um bom pai, ele é um bom garoto, então vamos só aguardar os fatos. Agora, verdade seja dita, os policiais têm provas contundentes sobre o que aconteceu. E justamente nesse período da interrogação, os policiais trazem, né? Primeiro eles mostram fotos do percurso que o garoto fez na noite anterior, né? Você estava onde? Estava acompanhado com amigos e não estava? Ele nega uma coisa a princípio, mas continua naquela expectativa, né? Com o pé atrás. O garoto sempre está na defensiva. Eles começam a mostrar a foto: ó, essa foto você nessa rua, depois você nessa outra rua, o tênis é seu, o tênis é caro, você está com essa roupa, você está com essa calça. Aí mostra a garota passando na mesma rua que ele estava, depois mostra ele passando também, ela não estava seguindo ela. Até que chega um momento mais importante, que é o momento em que eles revelam o vídeo. E no vídeo tem justamente a discussão dele com a menina e o momento em que ele saca uma faca e esfaqueia 7 vezes a pobre da garota. O pai, quando vê isso, e é importante ressaltar essa reação do pai, porque até então até o advogado queria dar um tempo antes de se mostrar do vídeo, por conta das evidências que estavam sendo ali arquitetadas e mostradas através de fotos pela dupla de policiais. O advogado queria dar um tempo. Olha, o pai disse: não precisa dar tempo não, ele vai ver, vai encarar, não tem nada demais não.
até que o vídeo é mostrado e a surpresa do impacto é muito grande. Então a gente vê uma situação de uma família, seria uma família de classe média norte-americana, está dormindo na sua casa tranquila, uma noite tranquila aparentemente, de repente tem sua privacidade invadida, levam um susto tremendo porque seu filho de 13 anos está sendo acusado de um assassinato. Quando o pai vê a cena do seu próprio filho, e ele não tem dúvidas que é seu filho, e o menino nega, ele começa, não, não fui eu não fiz isso, eu não fiz isso, mas a evidência está ali, as fotos da roupa dele, do sapato dele, e principalmente o vídeo que pega principalmente ele de frente discutindo com a menina, na hora que a menina empurra ele, se levanta e começa a segurá-la e a esfaqueá-la, é uma cena muito forte, principalmente também para o pai. Né? A mãe fica curiosa, fica preocupada antes de haver essa cariação. Por que é que o menino escolheu o pai, não a mãe? Justamente por ser homem, né? Ele tem mais uma intimidade com o seu próprio pai, por ser homem, ele poderia se sentir mais à vontade em conversar sobre isso. Até no período em que ele vai ser, em que é feito o exame de corpo de delito, o pai é o único que fica olhando para os policiais que estão, não é, observando seu filho, tocando nele, verificando suas partes, e ele, mesmo assim, ele se mantém ali, porque como pai, talvez para a mãe seria mais constrangedor. Mas o que mais impressiona é exatamente a maneira quando a gente, tanto nós como espectadores, como também o próprio pai, tem a revelação do assassinato que o filho cometeu. Qual seria a minha reação, a sua reação, em perceber que é uma prova concreta, uma prova contundente de que um filho nosso, ou no caso o filho desse homem, cometeu um assassinato? Ele desmorona, ele chora, ele se aperta, se contorce, se contrai, e aí o seu filho também começa a chorar, e em um dado momento ele tenta tocar no pai, o pai se afasta assim, por quê? Por que você fez isso? O que você fez? Por que você fez isso? E é um desespero, porque o garoto continua dizendo que não foi ele, mas a prova está ali, está bem claro, está tudo sendo mostrado no vídeo, é ele, não tem o que dizer. Então, imaginemos nós vivermos uma situação como essa, qual seria a nossa reação, qual seria o nosso comportamento? A série traz muito nesse primeiro episódio essa questão dessa invasão, né, da prisão do garoto, dessa necessidade de se buscar a verdade, mas a verdade já está muito clara, porque desde esse primeiro episódio fica realmente fixado em nossa mente que aquele garoto cometeu aquele assassinato. Contra fatos não há argumentos. Isso fica muito, mas muito visível a maneira como os policiais fizeram essa pesquisa, porque a partir do instante que eles invadiram a casa, é porque eles já tinham provas suficientes, eles já tinham todo um planejamento feito, já estava com todas as verdadeiras testemunhas, não, mas de certo modo, toda uma sequência de fatos, de fotos reveladoras sobre tudo que tinha acontecido na noite anterior. O garoto achava que nada ia acontecer para ele, mas infelizmente a polícia chegou a prendê-lo. E a prova estava ali. A família toda literalmente estragada, machucada, ferida. A sua mãe, até o presente momento em que se encerra esse episódio, a gente não sabe se ela ficou sabendo nesse mesmo instante, mas acredito que sim. Só no segundo episódio em diante é que a gente tem consciência de que ele já está preso e que as investigações estão continuando. Então esse primeiro episódio causa um impacto em nós espectadores, primeiro pela revelação do que aconteceu. Até o momento em que o vídeo não é mostrado, eu pensava que o garoto ainda fosse inocente. Mas quando o vídeo é mostrado para o espectador e para o pai principalmente, no caso, nós ficamos boquiabertos do que aquele garoto fez. Então, de garoto inocente, ele passa a ser literalmente um monstro. É forte, é impactante, é emocionante, é de deixar a gente, de um certo modo, perplexo com toda essa emoção que o garoto passa, porque quer queira ou não, ele ainda continua admitindo que não fez nada, mas principalmente o seu pai, que presenciou ali a revelação de que seu filho é um assassino. Imaginemos nós como não estaria a cabeça desse homem, né? Se ficássemos no lugar dele, qual seria a nossa reação com relação a essa questão? O que a gente iria pensar? Acho que a gente não pensa em nada. O mundo da gente se desmorona, um buraco se abre, a gente quer entrar nesse buraco e se enterrar para sempre, porque é uma decepção. E intimamente, eu acredito que dentro da consciência do pai, do coração do pai, diz: eu criei um monstro. Porque a maneira como ele mata aquela jovem adolescente com 7 facadas é estarrecedor. Mas e você?
O que achou desse primeiro episódio? Deixa aqui teus comentários também, o que é que você achou, qual foi o impacto que esse primeiro episódio causou para você, tá certo? E aguarde os próximos episódios que a gente vai também comentar aqui gradativamente. Então todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen, e não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Valeu, gente, até a próxima!